Olá, eu sou o Ermelindo. Nós estamos aqui na quarta edição do Sobedcast, pela Sobed. É um prazer, mais uma vez. Estou aqui com a doutora Cíntia Latorre, de Natal. Eu vou apresentá-la para vocês. Já quero dizer que nós vamos discutir um assunto aqui que é drenagens endoscópicas nas obstruções biliares tumorais por CPRE e por ecoendoscopia. É um prazer estar aqui com a doutora Cíntia. Muito obrigado pela sua participação. Eu vou começar, então, conversando com ela e pedindo que ela se apresente e conte um pouquinho da sua história nessa formação aí que foi de endoscopia, de CPRE, de eco, nessas áreas que ela trabalha, para depois a gente discutir um pouquinho desse assunto aí. Olá, doutor, a todos os ouvintes, parabéns por mais uma temporada de sucesso do Sobedcast. Eu sou natural de Recife, mas fiz minha formação em São Paulo, inicialmente clínica e gastro, no servidor estadual, e endoscopia no HC. Então foram 2 anos de endoscopia e 1 ano de ecoendoscopia na Santa Casa. E quando terminou minha formação, quis voltar para o Nordeste e fui muito bem acolhida em Natal. Então, hoje você está trabalhando em Natal e atua fazendo endoscopia e tanto eco quanto CPRE. Isso. Maravilha. Bom, a gente vai discutir esse assunto, então, que é sempre um desafio, né? A abordagem vamos dizer assim, da obstrução e principalmente das neoplasias, né? Das vias biliares, né? A gente, como endoscopista, recebe esses pacientes basicamente ou para diagnóstico ou para drenagem. E muitas vezes eles chegam em condições de urgência ou mesmo em condições mais precárias. O que você sugere quando esse paciente chega para você como primeira abordagem diagnóstica? Ou seja, como é que você sugere o algoritmo de avaliação inicial desse paciente, em termos de exame? Você já parte para fazer o exame de ecoendoscopia ou de colangio? Você acha que é necessário uma avaliação de imagem? Como é que você enxerga essa situação? Há diferentes formas que chegam para a gente, né? Às vezes o paciente já vem com aquela suspeita de ser uma neoplasia periampular, e outros está em investigação de uma anemia, né, de uma dispepsia refratária ou uma dilatação de vias biliares, e quando a gente entra para fazer uma endoscopia, né, por investigação, para essa anemia, por exemplo, nos damos de cara com uma lesão ulcerada na papila, uma lesão infiltrativa no duodeno. Então, quando a gente faz esse diagnóstico não intencional, aí a gente tem que conversar com a equipe, com o paciente para complementação diagnóstica, através de exames de imagem, né, estadiamento, ver melhor esse quadro laboratorial, né, e a partir daí a gente vê a melhor estratégia. As neoplasias das vias biliares são geralmente diagnosticadas em quadros mais avançados e são, infelizmente, têm uma sobrevida um pouco mais curta, né, dependendo de quando a gente diagnostica. Considerando, então, que a incidência, é nessa faixa etária da 7ª década, né, 6ª, 7ª década, muitos têm muitas comorbidades. Então, acredito que é mais uma prudência. A gente tem que estudar o quadro, ver até que ponto seria necessário uma intervenção curativa cirúrgica, ou, no nosso caso, muitas vezes uma paliativa ou uma ponte, né, até melhorar as condições do paciente, como o senhor falou aí, às vezes chega numa urgência, numa colangite, e que a gente tem que intervir de imediato. Certo. Você acha que, assim, esses pacientes, a gente pode tentar estratificar os pacientes, porque me parece que a gente tem, basicamente, do ponto de vista de tratamento, nós que fazemos também CPRE, 2 situações bem diferentes de tratar, né? Aquelas neoplasias mais distais da via biliar e aquelas mais proximais, ou seja, hilares, né? As duas me parecem, não sei o que você pensa, impõem dificuldades bastante diferentes, né? As neoplasias mais distais da via biliar talvez sejam, eu não diria mais fáceis, mas um pouco mais tranquilas de se tratar e mais acessíveis à CPRE, e as neoplasias mais proximais do hilo
demandam um pouco mais de desafio e podem necessitar até, eventualmente, uma combinação com ecoendoscopia ou mesmo outros procedimentos intervencionistas, como intervenção via percutânea. Quer dizer, essa é uma situação que o médico pode se deparar, isso exige expertise diferente, são pacientes diferentes? Eu acho que o senhor colocou muito bem, assim, as obstruções distais nos dá mais possibilidades, né, a gente não deu certo pela CPRE, vamos combinar com a terapia percutânea ou com a ecoendoscopia, e as proximais, realmente, assim, você já muitas vezes não vai ter o acesso, a gente não vai conseguir subir o fio-guia, né, na CPRE, e as proximais, assim, é sempre mais angustiantes, né, para o endoscopista. O que a gente tem visto nas últimas décadas é que a gente está aprimorando as técnicas e juntando, muitas vezes, por exemplo, tem uma obstrução hilar, mas consegui passar uma prótese à direita, né? E à esquerda? Aí o paciente começa a piorar, não houve aquela melhora que a gente gostaria. Então, hoje, com a ecoendoscopia, a gente conseguiria complementar essa drenagem à esquerda, né, através de uma hepatogastrostomia. Então, o que eu acho que é importante é a gente saber as opções, saber o ponto da obstrução, como o senhor falou, para aí sim combinar as técnicas. Quando a gente recebe, então, paciente com suspeita de obstrução, eu acho que, principalmente para os médicos mais jovens, é importante a gente estar atento como você falou, de avaliar, ter um mapa na nossa cabeça, né? Então a ressonância, não sei o que você pensa, funciona como um mapa, né? Para a gente ter ideia do que nós vamos fazer, né? Porque a gente tem sempre uma tendência a querer fazer a CPRE e drenar. Porque é um desafio fazer essa CPRE, né? E para a gente que faz isso, é o que importa, né? Fazer a terapêutica. Entretanto, pode ser também frustrante naquela medida que a gente se depara com um tumor hilar e pode injetar contraste e provocar uma colangite e não drenar. E se nessa hora a gente não tiver a possibilidade de fazer ecoendoscopia, porque não temos no serviço, ou não temos um radiologista intervencionista, a situação pode complicar. Então, eu queria que você discutisse esse aspecto. Principalmente, vamos nos ater um pouquinho aos tumores hilares, que me parece que é a situação mais difícil hoje para drenagem, né? Como é que você, no seu dia a dia, estabelece a rotina de um algoritmo para drenagem nos pacientes com tumores hilares, né? Então, isso é uma avaliação muito, assim, sempre que possível, né, muito adequada dessa via biliar e da clínica. São pacientes mais debilitados, às vezes com coagulopatias, né, a gente vê se não tem nenhuma contraindicação importante, que aí seria uma ascite volumosa, uma discrasia sanguínea, e a partir daí a gente desenha o nosso primeiro acesso e ter sempre a segunda opção. Né? São pacientes que podem sangrar no meio do procedimento e considerando a parte hilar, né, como o senhor falou, quando você vê um radiologista jogando contraste, não sei se o senhor já acompanhou um radiointervenção, eles jogam com contraste sem medo, porque já está drenada. Isso, já tem acesso. Já está o acesso. Nossa, a gente está ali na tentativa, a gente só finaliza se colocar a prótese, né, assim, se permanecer. Então, para a gente tem que ter esse cuidado. Eu tenho uma equipe que, né, eu consigo falar antes, eu vou fazer dar o procedimento, então o cirurgião do paciente tem que estar ciente e o radiologista para esse plano B. O que a gente tenta colocar uma, duas próteses, como é que vai ser, né? É interessante que os colegas que estão assistindo tenham em mente que tem o sucesso da terapêutica, que seria a comunicação dessa via biliar obstruída para alguma outra parte do trato gastrointestinal, o sucesso técnico, exato, e o sucesso clínico. E o sucesso clínico nada mais é de que melhora laboratorial de diminuição de bilirrubinas de 50% a 75% nas próximas 2-4 semanas. Isso nem sempre acontece, né? Você drena, põe a prótese, mas o paciente não melhora. Não melhora. Aí a gente pensa numa segunda possibilidade de acordo com
com essa evolução. Então, não dá, às vezes, para a gente fazer tudo de uma vez. É verdade. E é fácil a gente falar em literatura que faz isso, faz aquilo, mas às vezes a nossa realidade é diferente. Então, às vezes, você tem que tentar fazer a CPRI hoje, conversar com, às vezes, outro colega para fazer a eco, né? Então, tem lugares que não tem a eco e aí não faço nada. Não, vamos pedir ajuda da radiologia intervencionista. Então, a melhor terapêutica é a que você consegue dar para os seus pacientes com segurança. Sim. E é importante, lógico, você ter essa noção que, eu não tenho aqui, mas em tal lugar a gente vai conseguir esse acesso. Perfeito. E outra dificuldade que a gente pode ter é aquele paciente que já chega para você, não, ele é operado, né? Ele já tem o acesso biliar totalmente distorcido. Sim. Então, é outra terapia que você tem que pensar. Né? Nessa situação, acho que no paciente com a via biliar operada, a CPRE fica bastante limitada, né? Muito. Nessa situação, acho que a eco é uma possibilidade talvez melhor, né? Sim. Para procedimentos de hépato. Para essa anastomose gástrica, né? Dessa câmara gástrica, né? Derivação gástrica. É uma possibilidade melhor, né? Mas eu concordo com você, eu acho que as drenagens hilares são um desafio, é preciso realmente planejá-la, né? Exceto quando é uma situação de absoluta urgência, que não tem como planejar muito, então o procedimento tem que ser feito correndo, vamos dizer assim, mas quando é possível planejar, desde que possível, é sempre bom combinar com quem faz eco. Eventualmente você tem essa expertise de fazer os dois procedimentos, isso é excelente, ou mesmo se o serviço faz intervenção radiológica. Lembrar que é preciso fazer antibiótico, né, nesses pacientes sempre, se eles não estão usando, e lembrar que a gente evita sempre injetar contraste, né, trabalhar sempre com fio guia, né, e só injetar contraste quando o fio guia está lá em cima, né? Por isso que a ressonância é o nosso mapa, né? A gente sempre tem que ter ressonância para já saber o que está lá em cima, né? E como você falou, né? Nem sempre a gente precisa a gente coloca uma prótese, às vezes até uma de cada lado e acha que vai resolver, porque a gente precisa drenar pelo menos 50% do fígado, né? Senão, às vezes, esse paciente não vai ter uma melhora laboratorial e clínica, né, suficiente, né? Mas é uma situação desafiadora, né, drenar esses tumores hilares, né? E quando você drena esses pacientes, que tipo de prótese você utiliza? As próteses podem ser as plásticas, né, que principalmente nesse quadro de urgência, às vezes não tem disponível, então a plástica a gente é mais adaptável, mas preferencialmente as metálicas, certo? As metálicas, elas migram menos, as totalmente revestidas também evita esse vazamento de pele para a cavidade abdominal, né? E uma outra drenagem que a gente ainda não comentou, mas que também está cada vez sendo mais usada, é a da vesícula biliar, né, para o trato gastrointestinal, né? Então, pode ser duodenal ou gástrica. Aí, nesses casos, as LAMs, o autoexpansível, é preferível em relação até à metálica, que obstrui menos, migraria menos. Sim. Então, a gente tem que estudar o caso. Ainda falando, que me recordei agora, das obstruções hilares, então a gente tem que ter um cuidado maior, porque o risco de complicações também é maior, porque a gente tem uma manipulação praticamente intrahepática, então a gente vê que aumenta o risco de colangite, né, de sangramento, e então realmente tem que ter, assim, não é isento de risco, né? Sim. Tá, hoje em dia, com a ecoendoscopia, aumentou muitas possibilidades terapêuticas, né, Cíntia? E com essas novas próteses de aposição luminar, como você comentou, né, para drenagens, até pela vesícula e tudo. Mas isso realmente demanda uma expertise maior, né? E realmente não são todos os serviços que tem, embora pelo Brasil afora já muitos serviços
já passam a ter essa disponibilidade. Eu particularmente acho que nós podemos tratar estenoses hilares em serviços até que não tenham ecoendoscopia, mas eu acho que pelo menos, eu queria a sua opinião, eu acho que pelo menos um dos 2 serviços complementares nós devemos ter. Eu acho que se o serviço tem unicamente CPRE, ou seja, não tem nem drenagem percutânea, nem eco, eu acho que não sei, eu acho que é complicado fazer uma drenagem hilar. É a minha opinião. Uhum. Mas eu acho que nós precisamos ter pelo menos ou a possibilidade da ecoendoscopia ou da intervenção percutânea. Eu queria a sua opinião, especificamente para a drenagem hilar, que eu acho que é muito desafiadora. Eu concordo plenamente, assim, porque seria um cara ou coroa. É você tentar fazer uma CPRE, ter sorte do fio subir, né? E aí, o que é que você vai fazer com esse paciente? A gente tem nossas limitações, né? Então, cada dia mais a gente vê esses casos e, assim, preciso de algo a mais. Ou transfere esse paciente, né? Ou peça ajuda de outras abordagens. A radiologia intervencionista, muitas vezes, é mais rápido e mais acessível, pelo menos no Nordeste, do que a ecoendoscopia. Então, ajuda muito, assim, já muitos casos que eu tenho aparelho, mas o paciente não tem acesso ao convênio, ou não tem no SUS, e que a percutânea ajuda imensamente. Certo. Tá? Então, até a gente vê que, comparando, a diferença é mais uma melhora clínica, a ecoendoscopia, assim, por não ficar com dreno externo, né, para o paciente é melhor a drenagem por ecoendoscopia do que a percutânea, mas clinicamente, né, os dois daria dar um jeito. Eu acho que isso é importante para os médicos que estão em centros menores, não é o caso de Natal, que é um centro grande já, de referência, tem hospitais universitários, mas quem está em centros menores ter essa percepção, né, que eventualmente a gente precisa mapear bem os pacientes, né, selecionar, como você falou, e eventualmente estratificar o paciente que pode se beneficiar, né, porque o bom resultado da drenagem biliar, eu acho que ele depende da boa seleção do paciente, né, como você falou, se você tiver uma drenagem que seja mais factível, com uma boa resposta, mesmo que você tenha um recurso menor, esse paciente vai ter um excelente resultado. E aí você vai poder contribuir muito com esse paciente, mesmo com vamos dizer assim, com um recurso menor, né? Isso é interessante, né? E assim, eu gostaria até que os colegas estão começando agora, assim, primeiro precisa ter uma expertise boa na CPRE, identificar que a CPRE ainda é o exame inicial, Sim. Desde que você não saiba que tenha uma alteração anatômica, né, que já tira a CPRE da jogada. Mas o que eu também tenho visto, acredito que também o senhor tenha visto, que está vindo muito, os laudos dos exames de imagem estão vindo um pouco conturbados. Então, acho que também tem que sentar, comparar o que você viu com o que o radiologista viu. Tenha certeza do seu mapa antes de fazer essa abordagem multidisciplinar. Né? Então, exato. Tem uma outra possibilidade, eventualmente, que pode ajudar nesses pacientes, não só nesses, como também nos outros casos de obstruções biliares neoplásicas, que é a colangioscopia, né? Sim. Que eventualmente pode ser combinada com a CPRE, até para a passagem do fio guia e para a drenagem biliar, né? Como você vê essa possibilidade, se você tem experiência nessa área? Na colangioscopia, a experiência que eu tenho é mais para grandes cálculos, né? Para a gente fazer essa litotripsia, essa tripsia, mas seria exatamente tanto para guiar, que você estaria com a visão direta, e para obtenção de biópsia, né? Não, talvez não se você conseguisse drenar aí, não precisaria de uma eco associada, mas seria uma terapia incrível, né? Assim, você já daria, não excluiria ou não daria assim 100% de certeza de sucesso, né? Mas a gente conseguiria de obtenção da biópsia, né? Que já ganharia um belo tempo aí. Certo. Voltando um pouquinho agora para aqueles casos
de obstruções biliares mais baixas, né, que nós vemos lá, ou mais distais, melhor dizendo, né, que são as obstruções biliares da via biliar distal, né, que geralmente o mais comum são pelas neoplasias de cabeça de pâncreas, né, que acho que é o mais comum, né, que acho que são as apresentações mais comuns que chegam, né, no dia a dia. No dia a dia, né, são os pacientes que chegam com massa em nódulos, né, processo expansivo em cabeça de pâncreas, né. Nesse sentido, a combinação dos dois exames, da ecoendoscopia e da colangiografia, é uma combinação perfeita tanto para diagnóstico e para colangiografia, né? Hoje em dia, você acha que os dois exames podem ser feitos ao mesmo tempo? Eu acho que é o sonho, né, do endoscopista intervencionista, ter essa possibilidade de fazer uma CPRE com a suspeita de coledocolitíase, achar que ali no colédoco distal tem uma resistência e trocar o aparelho e fazer a eco, né? Mas infelizmente, como eu falei, na nossa realidade, a gente tem muitos empecilhos para que isso ocorra, né? Então, aí envolve essa parte mais burocrática de materiais, mas assim, no hospital escola em que você tem os dois disponível, ou um serviço complexo mais estruturado, eu acho que é o melhor, né? Você ganha aí pelo menos umas 2, 3 semanas de avanço na terapêutica desse paciente. Mas na vida real, por enquanto, não é possível. Tá? Só se a gente já suspeita, aí eu já consigo solicitar os dois para o mesmo procedimento. Tipo assim, já tem uma ressonância que já suspeita disso, de neoplasia, aí eu consigo solicitar os dois procedimentos juntos. Agora, quando é um achado do exame, aí eu já não consigo, a gente tem que complementar. Ok. Nos casos de neoplasia de pâncreas, em que você tem uma perspectiva do cirurgião operar, qual tem sido a sua opção de drenagem? Então, assim, se não for colangite, a gente já drena, e quando o paciente está clinicamente estável, eu costumo conversar com o cirurgião, eu ligo na hora e pergunto, posso colocar uma prótese, assim, a metálica é de fácil, a plástica, perdão, é de fácil acesso, então, já teve colegas na eco, nem era CPRE, na eco a gente diagnosticar uma lesão com dilatação importante, eu perguntar se eu poderia fazer a CPRE, e ele falou, não, pode aguardar que eu vou operar de semana que vem. Porque então, ele tinha uma indicação cirúrgica clara. Né? Aí o cirurgião preferiu operar com a via biliar dilatada. Então ele ficou acompanhando, a família orientada, então a gente não passou prótese nesse caso. E já outros pedem que já coloque por entraves, ou medo de piora clínica, né, de evoluir para colangite. O doente está muito sintomático, né? Com muito prurido, pela colestase, muito sintomático. Diminuição do apetite. Muito sintomático. Aí a gente drena até ele operar, né? Caso contrário, a gente não drena, a não ser que esteja em colangite, né? Agora sim, é exceção. A maioria, na minha prática, é colocação de prótese, aí difere a prótese do tempo da cirurgia. Se é um paciente que é potencialmente operável, coloca uma plástica. Sim. Tá? Agora, um paciente que já tem invasão vascular importante, né, comorbidade. Tem critérios de inoperabilidade, a opção é pela prótese metálica. Né? Aí há uma discussão que tipo de prótese, mas normalmente se coloca uma prótese metálica parcialmente coberta, né? Que talvez seja uma opção aí, mas há uma discussão, né? Eu tenho preferido essa também. Exato. Agora, a plástica eu já tive problemas, assim, mas é caso a caso, né, de obstruir, mas se for rápido, não... Sim. Tá, não. É isso mesmo. Esses pacientes acabam fazendo sempre uma biópsia ecoendoscópica, né, claro, né, para poder entrar num protocolo de tratamento quimioterápico, né, porque é sempre mandatório, né? Isso, principalmente o de papila, né? O de papila tem visto tantas boas respostas, né? Sim, mesmo pâncreas hoje em dia, né? Pâncreas hoje em dia, a quimioterapia melhorou muito, né? A evolução desses pacientes, né?
E eles têm tido uma boa resposta, né? E a drenagem da via biliar desses pacientes, quando eles estão sintomáticos, melhora muito a qualidade de vida, né? Desses pacientes, né? Então, eu acho que nós, como endoscopistas, a gente tem muito a oferecer para esses pacientes, né? Quer seja na urgência, quer seja como procedimento diagnóstico ou de rotina, né? E mesmo depois, né? Uma vez colocada a prótese, a gente tem que seguir esses pacientes, né? Porque tem a questão do mau funcionamento das próteses depois, basicamente seja por deslocamento dela, né? Migração ou por oclusão, né? Por obstrução. Eu acho que é estimulante hoje em dia quem trabalha com essa parte de bílio, né, bilipancreáticos, e exatamente por isso que a gente faz o diagnóstico, a gente consegue fazer uma terapêutica, né, assim, tirar da urgência, e às vezes a paliação, né, então melhorar a qualidade de vida até quando seja possível, né, até fugindo um pouco, mas assim, você pode, a gente vê casos de paciente que está com a prótese duodenal, que está com aquela dificuldade, aquela prótese reestenosando, e você pode fazer uma derivação gástrica para o duodeno, né, melhorar a qualidade de vida, então acho que é muito importante. As próteses duodenais, você está se referindo às gastrojejunoanastomoses, por ecoendoscopia, isso. que tem, nós sabemos hoje, parece que tem um funcionamento melhor do que as próteses duodenais por obstrução de duodeno, né? Exato, exato, por ecoendoscopia. O resultado tem sido, os trabalhos têm mostrado melhora, né? Exatamente. Não, eu acho que realmente a drenagem desses pacientes tem resultado uma melhora significativa na qualidade de vida deles, né? E eu acho que o que você comentou é muito importante. Quando a gente tem um trabalho multidisciplinar entre a cirurgia e os radiologistas, e o cirurgião, né, que é o paciente que está, em geral, o cirurgião que encaminha o paciente, que está cuidando do paciente, é preciso trabalhar de forma uma certa afinidade entre todos esses atores aí. Isso é importante, né? Porque a gente sozinho muitas vezes não consegue resolver e é preciso respeitar a individualidade do próprio paciente, o que ele prefere em determinada situação. A gente tem que entender que às vezes acontece que a expertise, por exemplo, do médico intervencionista percutâneo é excepcional em determinados hospital, e a expertise do endoscopista ainda está numa curva de aprendizado, vamos supor. Então é de se esperar que o resultado seja mais favorável para o médico intervencionista. Em outro hospital pode ser exatamente o contrário, né? A expertise do médico endoscopista é extremamente excepcional, e a expertise do médico radiologista está numa curva inicial. A gente tem que lembrar disso quando a gente olha os resultados e indicar que tipo de tratamento a gente quer, porque isso interfere diretamente no resultado, né? Assim como o cirurgião, quando a gente tem um cirurgião super habilidoso e um cirurgião que está ainda em início de aprendizado. Então, veja que é interessante a gente, quando está com o paciente, a gente pesar uma série de coisas, e isso interfere em tudo, né? Por isso que às vezes os trabalhos, os trabalhos, eles mostram resultados, claro que inequívocos, mas eles sempre podem ter algum bias, porque claro, os trabalhos você nunca olha os pequenos detalhes de quem está fazendo isso, quem está fazendo aquilo, né? Mas é importante que a gente olhe no nosso serviço do dia a dia, ter esse tipo de cuidado, né? Isso é verdade. Muito bom, Cíntia. Você quer fazer mais algum comentário dessa parte da via biliar que você está trabalhando aí? Eu acho que assim, deixaria como mensagem para os colegas endoscopistas que não fazem ainda ou não têm interesse de fazer, mas eles têm interesse, teria como nos ajudar, ou ajudar, melhor ainda, ajudar os pacientes sabendo indicar. Eu acho que é isso, você fazer uma endoscopia, ver que já tem uma obstrução distal, já, né, conversa com a equipe, já
entra o contato, já faz o vínculo com o cirurgião, que às vezes até o cirurgião desconhece essas possibilidades endoscópicas. Então, acho que é interessante a gente difundir isso para os endoscopistas gerais. Né? E isso que o senhor colocou agora no final, eu achei excepcional. Que é isso, né? Tem aquela curva de aprendizado, então é fazer o que é seguro para você, endoscopista, e para o paciente, né? O que o serviço dispõe, melhorar e tentar sempre o melhor para o paciente. Perfeito, perfeito. Tá bom, ok, Novamente, muito obrigado. Eu que muito agradeço. Obrigado, Cíntia. A gente conversou aqui com a Cíntia Latorre de Natal, falou sobre a experiência dela em desobstrução das vias biliares, utilizando CPRE e ECO. Tá? Muitíssimo obrigado, parabéns pelo seu trabalho, tá? E obrigado a todos aí e assistam aí os próximos podcasts aí da Sobed, tá bom? Obrigado, gente. Um abraço. Até breve. Tchau, tchau.